Tem muitas pessoas que falam, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas eu te pergunto, será que Deus quer que você faça a obra dele? Ou será que Deus quer que você seja a obra dele? Fala pessoal, quem fala é o Matheus Alexandre e estamos aqui para compartilhar uma mensagem que Deus tem trago em nossos corações. Hoje eu quero revelar para vocês 3 verdades que essa máscara me ensinou. A primeira dela, e talvez muitas pessoas podem simpatizar e conectar, é que ela me revelou que eu tenho mau hálito. Olha que engraçado, a cada 10 pessoas, 4 pessoas sofrem desse problema. Ou seja, a estimativa dentro do cenário brasileiro é que 40% das pessoas sofrem de mau hálito. Eu fiz essa pesquisa e identifiquei que existem mais de 40 causas para o mau hálito, mas cerca de 90 delas estão relacionadas com os transtornos ocorridos na cavidade bucal. E aqueles acúmulos de alimentos entre os dentes, entre a língua, entre a gengiva, à medida que as bactérias vão dissolvendo eles, vão liberando aquele forte odor. E, Matheus, por que você está falando isso, que você tem mau hálito e tudo? Porque o mau hálito me revelou uma coisa muito importante, que eu sou muito orgulhoso. E mau hálito, como alguns costumam chamar de halitose, é igual ao orgulho, porque quem tem não sabe que tem, precisa do outro para revelar. E muitas das vezes a minha esposa ou algumas pessoas que estavam próximas de mim poderiam ter comentado, mas é uma situação constrangedora. Imagina você virando para o seu amigo falando, poxa, sua boca está fedendo. Então, é uma situação constrangedora e isso vai afetando a relação. As pessoas que estão do seu lado, como sua esposa, sua mãe, o irmão, têm mais liberdade para falar. E muitas das vezes a gente não gosta, a gente se sente mal. E da mesma forma é o orgulho. Eu gostaria de compartilhar um texto, está escrito em Lucas, do capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nesse texto aprendemos que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Então, essa máscara, esse simples objeto, ele me revelou que eu tenho mau hálito. E o mau hálito me mostrou que eu sou muito orgulhoso. E como eu disse, quem tem acha que não tem, precisa do outro para mostrar e avisar. E nessa história a gente vê um homem orgulhoso que não conseguia se enxergar. E ele se vangloriava de si mesmo. E a Bíblia deixa bem claro que quem possui um coração orgulhoso tem um olhar altivo. Por exemplo, quem confia e deposita toda a sua esperança na riqueza que tem um olhar altivo em relação aos pobres. Nesse caso, os fariseus se consideravam tão justos e depositavam a confiança em si mesmo. E como eles depositavam a confiança em si mesmo, eles tinham olhares altivos em relação aos publicanos.
E aqui Deus faz questão de nos mostrar que a mão dele está estendida contra o peito do soberbo, mas ele estende a mão para exaltar e levantar o justo e o humilde. A segunda coisa que essa máscara me revelou é que eu falo demais. Algumas pessoas poderiam chamar de tagarela. Por que eu notei isso? Toda vez eu queria tirar a máscara para falar algo. Isso revelou algo sobre mim, que eu preciso controlar a minha língua. Provérbios 10, 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Algumas versões bíblicas, ao invés de sensato, fala que quem controla a língua é um homem prudente, é um homem com bom siso. E olha que interessante, quanto menos você fala, mais consciência tem as suas palavras. Então, se você me perguntasse, Mateus, como eu faço para ser mais consciente, para ser mais prudente no falar? É simples, fale as mesmas coisas com a metade das palavras. Então, as suas poucas palavras terão mais consciência do que a multidão de coisas que você pode dizer. E como a própria palavra ensina, na multidão de palavras há tropeço. Mas quando você escolhe medir o que vai falar, as suas palavras têm consciência. É interessante notar isso. Quando Deus foi criar o universo, ele criou o universo através do poder de suas palavras. Nós não temos capacidade de criar nada mais no universo, mas temos a capacidade de formatar a nossa existência a partir do que pronunciamos, pois a palavra diz que nós iremos prestar conta de cada palavra que dissermos na nossa existência no dia do juízo. Ou seja, a nossa palavra tem poder. O apóstolo Tiago, ele escreve uma carta e ele dedica o capítulo 3 a falar da língua. E ele usa 3 exemplos interessantes. Ele compara a língua como freios na boca de cavalos, ele compara a língua como um leme que conduz um navio e ele compara a língua como uma faísca de fogo. Por quê? Freios na boca de um cavalo coordena e conduz esse animal. A faísca, uma pequena faísca pode incendiar toda uma floresta. E um pequeno leme que você controla pode conduzir todo um navio. E Tiago é bem claro quando ele fala, olha, o homem que controla a sua língua, o homem que controla a sua boca, ele pode controlar também todo o seu corpo. É um pequeno membro que se gaba de grandes feitos. Então, uma coisa que eu aprendi com essa máscara, que eu falo muito e que eu tenho que falar menos, para que as minhas palavras tenham mais consciência do que falácia, e também que eu tenho que aprender a domar, porque os tolos usam a língua como espada para ferir pessoas, mas os sábios escolhem momentos certos para falar e as suas palavras são como saúde, porque elas trazem cura e refrigério para a alma de outras pessoas. Para concluir o que Tiago fala, ele diz, os mesmos homens que usam a língua para bendizer o nome de Deus são os mesmos homens que usam a língua para amaldiçoar os homens feitos à sua imagem. O que ele quer dizer com isso? Que não convém que seja assim, meus irmãos, porque da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É um comportamento contraditório. E a terceira coisa que a máscara me revelou é que eu não cuido de mim. Sabemos que, como muitas pessoas falam, novo normal, né? Esse período aí da pandemia, onde que tivemos que usar máscaras. Cuidar de mim simbolizava também cuidar do outro. E olha que interessante, isso é um princípio espiritual que Jesus nos ensinou. Quando eles fizeram a pergunta a Jesus, como fazemos para resumir a lei? Como o Senhor explica a eternidade? Aí Jesus resumiu todo o decálogo
que é os 10 mandamentos, em 2 princípios fundamentais. Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Está no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do 39. Diz assim: Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O termo lei e os profetas se refere à Torá, ao Antigo Testamento. Então, o que ele quer dizer é que a pessoa que aprende a colocar Deus no centro e depois de Deus a colocar a si mesmo e depois de si colocar o próximo, é uma pessoa que entendeu toda a lei sem precisar ler todos os mais de 500 regras, todos os 10 mandamentos. Então, nesse princípio, ame o próximo como a ti mesmo, implica que antes de eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Então a regra é básica: primeiro Deus, depois eu e depois o próximo. Tem muitas pessoas que querem cuidar das outras sem se cuidar. E a máscara ensinou isso não somente a mim, mas a muitas pessoas, que a minha higiene, a minha precaução, o meu cuidado implicaria também no cuidado do outro. Então, cuidar de mim também é amar o meu próximo. E Jesus nos ensinou isso. Tem muitas pessoas que falam: eu estou fazendo a obra de Deus. Mas eu te pergunto, será que Deus quer que você faça a obra dele? Ou será que Deus quer que você seja a obra dele? O que o apóstolo Paulo nos ensina? Estou plenamente certo que aquele que começou a obra em mim há de completá-la até que Cristo volte. Então, antes de você preocupar em fazer a obra de Deus para os outros, você tem que preocupar consigo. Porque se você for a obra de Deus, as outras pessoas vão ser beneficiadas com o homem que você está se tornando. Jesus, certa feita, é interpelado pelos discípulos de João, que fala: mas por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comerem? E Jesus responde dessa forma: olha, as mãos limpas não purificam o homem, porque o que come sai por lugares escusos. O que ele quer dizer com isso? Que é do interior do coração dos homens que procedem os maus desígnios. Então a melhor forma de eu cuidar de mim é cultivar o que entra através da audição, o que entra através da visão. Quando eu começo a cuidar e a fazer uma gestão de mim mesmo, a gerenciar minhas emoções, a cuidar da minha sanidade mental e a preocupar que se o que entra dentro de mim é a corrupção do mundo ou a inspiração divina. Então, quando eu começo a cuidar das minhas emoções e cuidar de mim, eu também estou cuidando do outro. Porque de forma drástica e de forma traumática, o que entra em mim é o que pode beneficiar ou prejudicar as relações interpessoais que eu cultivo no ambiente. Então, por isso que essa máscara, simples objeto, fazendo uma observação espiritual de tudo que ocorreu na minha vida, me ensinou que eu tenho um mau hálito e eu era orgulhoso demais para assumir. Então, isso me revelou um orgulho que eu tinha. Segundo, que eu falo demais e que eu tenho que, com metade das palavras, tentar dizer as coisas que eu quero falar, para que minhas palavras tenham mais consciência e mais prudência do que meras falácias. E terceiro, que eu preciso aprender a cuidar de mim, preservando sempre essa ordem: primeiro Deus, depois eu e depois o próximo. Porque o próximo vai se beneficiar por essa relação que eu tenho com Deus, que eu estou absorvendo em mim, me transformando uma nova pessoa e também transformando a sociedade em que eu convivo. Essas são as 3 coisas que essa máscara me revelou. Pessoal, eu acredito que essa mensagem possa ter encontrado conexão no coração de algumas pessoas. Clica nesse botão que tem uma setinha e compartilha
nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp, do amigo, do trabalho. Envie essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal, comentar. Estamos aqui sempre querendo fazer conteúdo de valor que agregue na sua vida emocional, física e espiritual. Eu espero que essa mensagem tenha chegado no coração seu e da sua família. Abraço a todos.